E vamos embora, chegando com outras notícias aqui do Fluminense, muitas notícias nesse vídeo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. A gente abre aqui esse vídeo falando sobre Ganso, cara. É a notícia bombástica que acabou de sair e que já pega todo mundo, infelizmente, de surpresa. Ganso vai ter que parar de novo, né, por um tempo. Não é parar de jogar futebol, né, mas é parar por um tempo de novo, por conta da questão cardiológica que ele vem passando. Para quem não se lembra, Paulo Henrique Ganso teve detectado uma miocardite, se tratou ali, fez um descanso, esperou, mas era uma miocardite pequena, acabou voltando aos treinamentos depois de todos os exames garantirem que estava tudo tranquilo. O problema é que agora o Fluminense acabou de informar, na noite dessa quinta-feira, que a equipe cardiológica que atende o meia Paulo Henrique Ganso, durante um monitoramento constante do atleta, viu a necessidade de que seja submetido a um procedimento médico a ser realizado na manhã desta sexta-feira, famoso amanhã. O atleta ficará parado por 7 dias e depois desse período voltará normalmente aos treinos. A tendência é que Ganso esteja apto para atuar pela equipe a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma notícia ruim, no sentido de que eles estão monitorando 100% do tempo o Paulo Henrique Ganso e viram uma necessidade de ter um procedimento médico com ele. Isso nunca é bom. Se estivesse correndo tudo 100%, tudo tranquilão, o Ganso não precisaria passar por um procedimento médico assim. Porém, o que traz ali o Fluminense é uma informação interessante, que é a volta do Paulo Henrique Ganso na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tá um pouco dentro das minhas projeções quando eu fiz lá atrás, quando saiu a notícia, eu falei, gente, vamos lá. Primeiro, Paulo Henrique Ganso ficaria um mês fora. Voltando dentro do mês de fevereiro, ele teria pelo menos ali 2 semanas para poder se recuperar do tempo que ele ficou parado de vez em casa e depois, e saber se não teria nenhum problema, né, na volta das atividades, depois pelo menos mais um mês aí de preparação física para poder voltar. Então eu cogitava e falava, olha, no Carioca ele não joga, isso é coisa para Brasileirão. E, de fato, até que eu tava meio que certo, ele passou já a preparação, agora tá na preparação física, e daqui a cerca de 28 dias é quando acontece essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada é contra o Fortaleza fora, tem jogo da Sul-Americana, depois tem a segunda rodada em casa, se eu não tô enganado, contra o Vitória, no Maracanã. Enfim, cara, é aquele negócio, mais preocupa do que a sombra. Por enquanto é isso. Vamos aguardar esse procedimento que vai acontecer e torcer para que ele esteja apto para voltar agora. Mas enfim, vai ter que ficar parado por 7 dias. E aí só depois desse período ele volta aos treinos normalmente. Vamos lá. A gente fala aqui neste vídeo também sobre a situação da súmula divulgada pelo árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz. Isso porque, com a súmula publicada, a gente pôde entender tudo, ou pelo menos parte do que aconteceu. Eu abri a súmula no site da FERJ e vou colocar aí na tela para vocês poderem acompanhar junto comigo e eu mostrar as maluquices que tem dentro dessa súmula aqui no site da FERJ. Primeiro é bom lembrar, não só o Freitas foi expulso, a súmula confirma a expulsão do Freitas, mas também o Sidney Lobo também foi expulso. Aqui tem todas as informações. Tem informação interessante isso daqui de quantos ingressos foram para Sul e para Norte, né? Você que não tinha essa informação, fiz as contas aqui e tinha 15.436 torcedores no setor sul, que era exclusivo do Fluminense, 9.519 torcedores, isso público pagante, né, no setor do Flamengo. Então o Fluminense ali, se der uma forçada aqui, dá pra dizer que tinha quase o dobro de tricolores ontem no Maracanã em relação ao Flamengo. Meio bizarro, né? Quase o dobro a torcida, né? Nem meio bizarro o público do Fluminense. O público do Fluminense foi até ok. A questão maior pra mim foi a baixa adesão da torcida do Flamengo. Mas enfim, aqui tem os cartões amarelos, né? Vamos lá, súmula divulgada. Germancano deu uma entrada contra o adversário de maneira temerária, ok, foi isso mesmo. Samuel Xavier, reclamação à arbitragem com palavras. Esses motivos são curtinhos para os cartões amarelos, né? E você tem ali o do De La Cruz, também uma entrada de maneira temerária. O Canóbio dar uma entrada contra um adversário temerário, também foi uma entrada ali mais dura do Canóbio, mas que pegou só a bola, só para deixar claro. O Guga também uma entrada temerária, o Martinelli entrada temerária. Nonato por reclamação, Nonato não saiu do banco.
e o Keno por retardar a colocação da bola em jogo. O Keno tomou amarelo ainda depois, né? Aos 48, é mesmo, ainda teve essa. Aqui é detalhamento das expulsões. A Sidney de Espírito, esse é o nome dele. Cara, que interessante. Sidney Lobo, né, que é o auxiliar do Mano Menezes. Olha isso daqui. Com o jogo paralisado, levantar-se do banco de reserva, se dirigir à linha lateral do campo de jogo e de maneira ostensiva, gesticulando com o braço de forma assintosa e proferindo as seguintes palavras: você só pode estar de sacanagem. Cara, olha, tem um amigo especial que tem assim, que ele chama bastante atenção, que é o fato de que ele pega muita pilha. A gente fala algumas coisas e ele pega uma pilha inacreditável. Você não conhece, não é amigo pessoal? E aí, eu acho que ele já dá pra ser árbitro já. Porque, né? Você só pode estar de sacanagem, gerar um cartão vermelho, né? Mas aí vamos pro do Freitas, tá? Que é PP, né? Que é pós-jogo. Inclusive, uma informação também que a gente teve acesso. O árbitro expulsa o Freitas. Ele expulsa o Freitas. O VAR chama pra corrigir a expulsão. O VAR não chamou pra expulsar. O VAR chamou pra corrigir a expulsão. E eu tenho corrigindo uma informação que eu dei baseado num erro do GE, é que o Jorge Rabelo não foi o VAR da partida. Eu achei muito estranho, gente. Falei, cara, o Jorge Rabelo envolvido com problema criminal e etc. Ele pode comandar a arbitragem. Ser VAR ele não pode mais, né? Ele é o comandante da arbitragem, de uma das comissões da arbitragem da FERJ. Mas não era ele, era o Rodrigo Carvalhais. E aí, ele chama pra consertar o erro do Iurelino, que expulsa o Freitas. Ele fala, cara, não teve agressão, não teve nada. O Iurelino fica aquele tempo todo lá, vê no monitor e mantém a expulsão. Ele chama o Thiago Silva pra dizer que ele mantém a expulsão. Então o erro é todo do árbitro nesse caso, não é do VAR, tá? O VAR não pode mudar a decisão do árbitro. Ele pode avisar o árbitro que o árbitro errou. Se o árbitro quiser manter o erro, ele mantém. E o Iurelino quis manter o erro. E aí a descrição dele é a seguinte: após o término da partida, expulsei o senhor Juan Blabo Freite, ó, tá sem o S aqui, ainda pra pugnar, Nêmero, não sabe nem escrever o maluco, por entrar no campo de jogo e se dirigir, entrar no campo de jogo, acabou o jogo, pode entrar, se dirigir ao seu adversário, Luiz Araújo Neto, Nêmero, ele tinha realmente ele tem um problema com a letra U, né? De maneira hostil, com o dedo em riste, no rosto do mesmo, até aqui tudo ok, e golpear com seu antebraço na altura do pescoço. Pô, parece que ele ele fez o que o Pulgar fez contra o Fuentes, né? Parece até que foi isso. Golpear na altura do pescoço com o antebraço. Aqui, ó. Parece até que ele fez o que o Pulgar fez contra o Fuentes. Cabe ressaltar que eu fui avisado pelo quinto árbitro, o senhor Daniel do Espírito Santo Parro, sobre o fato. Tomei a iniciativa de ir à ARA para confirmar o ocorrido, pois o atleta estava de colete, impossibilitando a visualização de seu... eu acho que é um problema de digitação, não é possível, seu Nêmero de novo. Logo após... então não. Então ele foi ao VAR só para poder confirmar quem era o cara. Comuniquei minha decisão ao capitão da equipe, seu Thiago Silva, pois o atleta expulso já estava no seu vestiário. Eu lavo minhas mãos, tá? Eu desisto da arbitragem carioca. O Fluminense soltou um comunicado, já fazendo uma pressão, de certa maneira, para o jogo da volta também, falando o seguinte, tá aqui, ó, botei na tela já para vocês. O Fluminense disse que, após ter acesso à súmula da partida realizada ontem pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, vem a público afirmar que, mesmo sem interferência direta no resultado da partida, a arbitragem cometeu graves erros ao aplicar critérios distintos em diversos lances do jogo, especialmente na aplicação dos cartões. 7-1 em cartões é uma loucura, na verdade foi 9-1 que teve os dois vermelhos, né? Chama ainda mais atenção o relato na súmula para a expulsão do zagueiro Freitas após o fim da partida, e eu vou explicar já porque o Fluminense soltou essa nota, tá? Sob a justificativa de que o atleta teria golpeado o adversário Luiz Araújo com o antebraço, o que, como se pode concluir das imagens do episódio, se revela absurdamente distante da realidade. Aliás, chamou atenção o fato de o árbitro também pedir calma ao atleta do Flamengo para que ele não fosse expulso. Eu mostrei isso já no outro vídeo. Isso aqui, gente, isso é uma coisa absurda. Não dá pra normalizar que um árbitro... Eu falei, por mais que isso dentro de campo pareça normalizado, isso é ridículo, gente. Um árbitro, a TV conseguir captar uma imagem, onde um árbitro chega, quase que dá um abraço no jogador do Flamengo e fala, calma, cara, vocês estão ganhando o jogo. Não dá pra gente normalizar isso. Esperamos... Aí, eu vou dar uma pausa aqui só pra comentar a parte que eu falei lá do René e tal. Lessa hoje de manhã deu a informação de que o Fuentes, provavelmente ficou um bom tempo fora, zero chance de jogar o jogo de volta contra o Flamengo.
Por que o Fluminense soltou essa nota? Por 2 motivos. Qual que é o primeiro desses motivos aqui? Essa questão do Freitas é porque a informação que eu consegui, eu recebi essa informação, fui apurar, consegui confirmar que, de fato, a ideia inicial do Mano Menezes, sem o Fuentes, passa pelo Freitas na zaga no lugar do Ignacio, para que auxilie um pouco a questão da marcação com o René. Então o René entraria no lugar do Fuentes, o Freitas jogaria na zaga pela esquerda, solidificaria mais aquele setor, até para poder ter uma jogada avançando o René, ou segurando o René e às vezes passando o Freitas. Enfim, a ideia do Mano Menezes sem o Fuentes era com o Freitas de zagueiro pela esquerda, bancando o Ignacio e jogando com o René. E com a expulsão do Freitas, a lesão do Fuentes, isso complica muito a ideia que o Mano Menezes tinha. Então essa pressão, essa nota, também é para dizer bem assim, olha, apesar de vocês terem expulsado um reserva depois do jogo, a situação é a seguinte: nós estamos sendo prejudicados sim, tá? Reforçar esse ponto. E por que isso? Óbvio que eles não podem soltar numa nota falando porque o Mano ia escalar, não, mas é essa a informação. O Freitas seria titular no jogo da volta se não fosse a expulsão. E qual é o segundo motivo? Aí é o ponto aqui de baixo, que é um motivo tradicional já no futebol, né? Esperamos que no segundo jogo da final o senhor Bruno Alejo de Araújo, árbitro FIFA e com experiência em muitos jogos decisivos, conduza a partida com imparcialidade e aplicação uniforme das regras. Uniforme, leia-se, do mesmo jeito para um que para outro. Como se espera de uma grande competição do futebol brasileiro. Então, se isso se espera numa grande competição do futebol brasileiro, a gente não pode esperar isso da final do Campeonato Carioca, porque de verdade não é uma grande competição do Campeonato Brasileiro, do Brasil. Mas assim, o segundo motivo é esse, é fazer já uma pressão no Bruno Arleu, uma coisa normal de futebol, que eu acho isso ruim, tá? Que isso exista. Da mesma forma que eu acho ruim o fato de eu vir pra cá e falar bem assim, faltou um jogador experiente igual o Ganso pra poder pressionar a arbitragem. Pra mim, inclusive, foi um dos erros que a gente cometeu no jogo, tá? Eu falei mais dos erros táticos, mas aquele vídeo que eu falei dos 7 erros que a gente cometeu no Fla-Flu, eram 8. Foi não pressionar a arbitragem. O time do Fluminense foi muito moroso, é um capitão que não tem esse perfil, o Thiago Silva. Ah, Gabriel, mas isso é ruim, negócio de ficar pressionando a arbitragem, tem que jogar bola. Eu concordo, infelizmente é necessário. Eu não gostava até perceber o quanto isso faz diferença. Se a gente vai acabar de vez? Vai. O time adversário, o árbitro vai apitar direito? Vai. Mas os árbitros só apitam assim, só apitam na pressão, então tem que fazer pressão mesmo. E a mesma coisa esse tipo de nota também. Isso aqui eu acho isso maneiro? Não, esse tipo de pressão em cima do árbitro eu acho ruim. O futebol brasileiro se move dessa maneira, né, meu amigo? Então é aquele negócio, eu quero ganhar honestamente. Mas se todo mundo fizer a falcatrua, não é nem falcatrua isso aqui, né? Vamos dizer que isso aqui também não é errado, né? Você pode dizer que é feio, pressionar a arbitragem, mas errado não é também, né? Então cancela aí a analogia da falcatrua. O Fluminense está tentando pelo menos ver se fora de campo consegue jogar o jogo aqui dentro de campo. Infelizmente sem Ganso, sem Felipe Melo, tá difícil de jogar. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Hoje tem Bonox FC lá no canal 20. Vem ver a gente trocando ideia sobre o jogo. Eu, Cauã Tinoco, Rafael... Cauã Tinoco, Vitor Lessa e Fio, trocando ideia sobre o jogo de ontem, trocando ideia sobre o Fla-Flu e jogando um fifinha também. Tamo juntos, tá? Até a próxima. Valeu.